Chegou a quinta-feira e começou a semana 3. Começa hoje com o Thursday Night Football, Buffalo Bills contra o Miami Dolphins se enfrentando para abrir mais uma semana de NFL. Vamos falar sobre esse confronto que tem um favorito muito claro, né, muito destacado, mas tem alguns detalhes que vale a pena a gente conversar aqui e, claro, dar palpite, né? Não é só quem vence. Eu quero saber placar. Tá? Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa. Vamos lá. Deixa o seu comentário aqui com o seu placar, o que você está pensando para essa partida, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, né? Você já sabe muito bem. Vamos nessa. Roda a vinheta. Vou começar aqui pedindo aquela moral para o Gol, você sabe, né? Você que gosta do futebol da bola redonda, estou lá falando também do futebol mais brasileiro, futebol europeu também, no Gol, o gol.com.br, e tem o canal no YouTube, aqui embaixo na descrição tem o canal no YouTube. Nessa quinta-feira tem podcast, tem uma entrevista muito legal que eu fiz com o Cédric Soares quando estive em São Paulo. Agradecer aqui ao São Paulo, que abriu as portas lá, o Felipe Espíndola, o pessoal que ajudou que fizesse essa entrevista com o Cédric Soares, jogador que bateu o último pênalti contra o Atlético Nacional, hoje tem Libertadores, tá falando de Liberta, tá falando de futuro, de futebol brasileiro, de futebol português, vale a pena você conferir. Aqui embaixo na descrição vou botar o link, porque, né, merchan próprio, tudo bem, você colabora também com a vida desse assalariado aqui, então, né, você me ajuda de outras formas também. Vamos lá. Vou começar esse vídeo com algumas notícias, tá? É sempre interessante que o canal sempre teve essa ideia de trazer um noticiário, fazer uma parte mais jornalística também, e vamos atualizar aqui informações que tem muita gente se machucando. Eu começo com o site da NFL, no NFL.com, que está lá falando do Khalil Mack. O Khalil Mack não tem um problema que vai tirá-lo da temporada, mas vai deixar ele fora por algumas semanas. E segundo o Jim Harbaugh, conversando com alguns repórteres nessa quarta-feira, ele vai ser colocado na Injury Reserve. Isso significa que ele perde pelo menos 4 semanas, 4 jogos, né, para ele poder voltar. Essa é a regra. Foi para a Injury Reserve, 4 jogos, é a lista dos contundidos, ele não vai contar no elenco, tem um monte de coisinhas que entram lá, é só uma burocracia, mas ele não pode voltar antes de 4 semanas, é o caso aqui, talvez demore mais, mas vale a pena a gente ficar de olho, porque isso aqui pode afetar bastante o pass rush da equipe dos Chargers. Na segunda-feira ele saiu no primeiro quarto, quando ele deu aquele tackle e acabou caindo meio torto, mas não afetou no geral porque a equipe dos Raiders não trouxe assim uma resistência tão grande, o Dino Smith facilitou as coisas e não foi um problema. Mas nesse final de semana já pode ser, contra os Broncos, né? É um duelo bem importante e interessante para a gente observar qual que é a diferença com e sem Khalil Mack. Quem também está fora é Justin Fields, está fora do jogo, concussão aqui, foi confirmado pelo Aaron Glenn nesta quarta-feira, teve a concussão no final de semana no jogo contra o Buffalo Bills, não joga contra o Tampa Bay Buccaneers. Tyrod Taylor vai ser o quarterback titular. É uma boa notícia, é uma má notícia? Ninguém sabe, né? Porque nos Jets nunca você sabe se é uma boa ou uma má notícia, geralmente é má, tá? Mas tem aqui, ó, detalhe. Antes da saída, o Fields tinha completado 3 dos 11 passes para 27 jardas em mais de 3 quartos. Né? Então, é isso. O que você vai falar? Né? Aí o Tyrod Taylor foi lá e teve mais sucesso. Foi 7 de 11, 56 jardas e um touchdown. Uhul! Então é uma boa notícia. Tyrod Taylor vai jogar. Vai ser melhor. Não sei. Né? Mas tá aí. É mais uma notícia dos Jets. É isso que a gente tem para falar. Jayden Daniels, vai jogar ou não vai jogar? Né, a equipe dos Commanders enfrenta o Las Vegas Raiders no domingo, mas o Jayden Daniels não treina até sexta-feira, pelo menos. Tem um problema no joelho e o técnico Dan Quinn conversou, tá fazendo toda a recuperação lá, então pelo menos até sexta-feira a gente não sabe se ele vai ter condições de jogo ou não. Deve aparecer lá como questionável no Injury Report, deve ter toda aquela dúvida. Se ele não jogar, o Marcus Mariota. Depende dos Raiders que você vai enfrentar. Se for os Raiders que enfrentaram os Chargers, tá tranquilo, não tem problema, o Mariota é capaz. Mas aquele Raiders que enfrentou os Patriots, com a pressão que a linha fez, com o Crosby chegando ali, pode dar um trabalhinho a mais pro Mariota. Vamos aguardar, inclusive os meus palpites virão na sexta-feira. Estou esperando um pouquinho mais de informação para conseguir palpitar para o final de semana, como eu sempre faço. Vou dar o palpite hoje da quinta e depois a gente olha e dá os palpites do restante.
Mais uma notícia aqui do Pro Football Talk, né? O Zac Taylor reiterando aqui, reafirmando que o Joe Burrow não está fora da temporada. Teve uma ruptura do tendão, do dedão, dedo do pé, né? O turf toe, que eles chamam disso aí, dói pra caramba. E o Zac Taylor falou que, bom, vai passar por cirurgia, mas não está fora da temporada. A tendência são 3 meses de recuperação. Muita gente especula que o Burrow pode voltar antes, vai depender do cenário, né? Se tiver com ele em campo, talvez dê para chegar nos playoffs. Não dá, então guarda ele para ele se machucar o ano que vem, porque é assim que funciona, né, na equipe dos Bengals. A gente vai ficar quebrando esse cara até não sei quando. Mas é como tá. No jogo do final de semana contra o Minnesota Vikings, que aliás vai estar com um quarterback reserva também, né? O Carson Wentz vai ser titular, o DJ McCarthy está fora, mais um quarterback fora nesse começo de temporada. Vai ser o Browning e ele vai ser avaliado. Eles vão entender se dá para ir para o restante da temporada com o Browning, como foi o ano passado, né, quando o Burrow machucou ali o punho, ou se eles vão atrás de alguém. Se eles vão buscar um outro quarterback, vão tentar uma troca, ou alguém que está no mercado ainda, ou se só adiciona no chart ali, no plantel, no elenco ali, para subir o cara, ser um reserva, né, para fazer uma sombrinha, uma coisa que precisar, mas vai ser decidido nesse jogo aqui. O ano passado até que foi razoável ali, o Brown teve ótimos jogos, né, tem um grupo bom, talvez funcione. Mas é difícil, né? Todo ano os Bengals com isso aqui é complicado. Por falar em Injury Report, deixa eu colocar aqui o Injury Report saiu do Buffalo Bills, do jogo aqui, né? Tô lá na página dos Bills, todo mundo tem acesso a isso aqui, né? Vem na parte do time e vai no Injury Report, você vê qual que é o status do jogador, se vai pro jogo ou não. Todo time tem que revelar isso antes, né? Isso aqui sai a listinha antes. Claro que na hora cortam mais alguns, porque tem um número que tem lá, tem que limitar, mas você já sabe quem está em condições, inclusive qual que é a situação de treino. Semana curta aparece assim, segunda, terça e quarta. Se não é quarta, quinta e sexta que você faz o report, né? E aí dá um status para o jogo. Como é semana curta, tem que tirar aquela baboseira ali da recuperação, baboseira não, né? A parte correta de recuperação na segunda-feira, assistir vídeo, terça-feira mais tranquilo e faz a semana toda. Aqui é semana acelerada e a gente vê que o Matt Milano e o Eddie Oliver estão fora do jogo pelo Buffalo Bills. Isso faz diferença? Faz diferença sim, tá? Por alguns fatores. Bom, primeiro que o Eddie Oliver já não jogou contra os Jets, tinha a chance dele jogar na partida agora, deixar a porta aberta, mas não tem condição. E você tem um grupo que está bastante limitado, né? Deixa eu pegar aqui ó, tá com o depth chart, né? A lista ali dos jogadores separados por posição. E aí você vê aqui, ó, na posição do Oliver, na reserva é o Ogunjobi, que tá fora, tá suspenso. Você tem o Carter, que tá na injury reserve. Então você tem uma adaptação, né? O TJ Sanders deve jogar aqui. O Walker fica como o cara da rotação, você faz alguma adaptação aqui, né, nessa relação do tackle, né, dessa linha defensiva, aliás, e o Matt Milano fora, você tem colocado o Dorian Williams, e o Dorian Williams vai ter uma missão muito importante, tá? O Dorian Williams vai ser fundamental aqui, porque o Matt Milano, ele é um cara que seria muito bom nos primeiro, segundo down, né? É um cara ali que consegue parar o jogo terrestre, que percebe muito bem, consegue ler muito bem, um cara que caça muito bem esse jogo corrido, ou então esse passe curto, que tem rolado muito com o A-Chain. É uma das armas ali com o Tua Tagovailoa, é esse passezinho curto, né, pro A-Chain. Tem até aqui as estatísticas do jogo, não, isso aqui eu separei aqui, ó, dos Bills, dos Dolphins contra os Patriots, o A-Chain correu 11 vezes 30 jardas. O jogo terrestre não foi grande coisa, mas esses passes mais picotados, olha aqui, ó, foram 8 recepções, 92 jardas. Ele tem sido um fator. Então você conseguir, como a tendência, essa linha ofensiva dos Dolphins é uma linha ruim, você vai levar pressão para ela. Qual que é a saída do Tua? Procurar passe mais curto. Não vai ter tempo para achar um passe em profundidade, procurar o Tyreek Hill mais em profundidade. Qualquer escapatória, geralmente é o running back e o A-Chain recebe muito bem passe. Então tem que ficar ligado aqui, essa vai ser a missão do Dorian Williams nesse jogo.
substituindo o Matt Milano melhor, mas eu também não acho que vai ser um fator tão grande assim no jogo não, tá? Talvez seja mais fator no Josh Allen, tá? O Josh Allen vai jogar com uma viseira no capacete, porque no jogo contra os Jets ele tomou uma pancada no nariz, teve uma lesão ali, né? Não chegou a fraturar, é uma coisa diferente, mas aí ele vai colocar uma viseira para proteger. Aí ele tava falando, fez um teste aqui, né? Jogando durante a semana. E ele falou, cara, é um pouquinho mais quente, né? Porque abafa, né? Por mais que seja transparente, ela abafa, sobe o ar normal e dá um pouquinho de eco, né? Porque aí fecha aqui assim, o som fica diferente, mas falou, o resto normal. Ele falou, na NFL nunca joguei com viseira, no college cheguei a jogar, né? Não vai afetar o jogo dele, mas tem só essa característica diferente de ter um mascarado, tá? Podia meter um estilo aí, mete aquelas escuras, eu acho legal a viseira escura. É bom que aí não dá pra ler os olhos do quarterback, tá? Mas não, ele vai jogar com a viseira transparente, só para proteger realmente, para não tomar uma nova pancada no nariz o Josh Allen, que eu acho que vai, nossa, vai passar o carro, cara. A minha sensação é essa aqui, pegando os números dos Bills no jogo contra os Jets, você olha aqui o James Cook, 21 carregadas, 132 jardas, dois touchdowns anotados. Josh Allen correndo bem, 6 corridas, 59 jardas, só quase 10 jardas por tentativa de corrida. A minha sensação, por mais que os Dolphins não tenham permitido tantas corridas dos Patriots, a minha sensação é que os Bills vão conseguir fazer isso muito bem. E os Bills, pela capacidade, né? Você teve o melhor jogo da carreira do Drake May. O Drake May foi 19 de 23, 230 jardas, 2 passos para touchdown. Tá? O rating dele foi de 137.3, o melhor jogo da carreira dele nessa estatística, 77.5 é o QBR. Foi o passe mais longo da carreira dele. Algumas informações que eu fui coletando hoje, ouvindo lá o podcast do Conca, do Kawhi, do Caio Morari, lá, o Semana Patriota, então, Semana Patriots, né? Então, ouçam lá o podcast também do nosso parceiro do Conca. Mas eu acho, pelo que eu vi do Miami Dolphins, que é jogo para vencer e para vencer com tranquilidade, tá? Isso aqui é meu estudo. Eu tô mostrando meu estudo acabou vazando aqui meu estudo pro Fantasy. Não vai roubar a dica não, tá? Mas só o detalhe final é que a minha sensação é que essa vai ser a terceira derrota do Miami Dolphins. Vou dar um palpite 37-13 para a equipe dos Bills. Acho que vai ser um jogo que vai ser resolvido rápido. Talvez no intervalo você já pense assim, cara, sexta-feira tem que trabalhar cedo. Mas será que vai ter alguma coisa? Não tende a ter surpresa nenhuma. Você não vai se arrepender também depois, quando eu tiver depois na intertemporada, porque aí eu fico sentindo falta, nossa, não, você não tem o que fazer, né? Se você assistir, você vai ficar com raiva de você na sexta-feira e vai sentir falta do mesmo jeito. É essa a dica que eu dou para vocês, não vai mudar nada. Acho que os Bills vencem então tranquilo, 37-13. O que isso vai significar para o futuro do Miami Dolphins? Muitas coisas com relação ao Mike McDaniel. Né? A minha pergunta já não é mais se ele vai ser demitido, a pergunta é quando ele vai ser demitido. Essa é a sensação. Ele tá apanhando de tudo quanto é lado na imprensa. É fácil, né? Bater. Todo mundo ficava vangloriando o cara. Eu tinha um pé um pouquinho atrás, eu não caí nessa onda toda. Venceu os primeiros 20 os 20 dos primeiros 33 jogos, coisa assim. Tá, mas contra quem? Quais eram esses jogos? A gente via constantemente, falamos na live, né? Constantemente o Miami Dolphins vencendo jogos fáceis contra times fracos, times que jogavam futebol americano ruim, e quando enfrentavam times mais fortes, contenders, acabavam invariavelmente perdendo. O único time que tinha campanha positiva que eles venceram foi o Dallas Cowboys, que era outro time que também perdia para time que tinha campanha positiva. Então, sabe, eu tinha alguns questionamentos. A vitória, para mim, não é estatística de quarterback, seria mais de treinador, e mesmo com treinador ela precisa de contexto. Não dá para avaliar separado. Que vitórias são essas? Né? Ele chegou lá carismático, né? Um jeito diferente, um estilo diferente, questão de se vestir, tênis da moda, faz uma gracinha, faz um comentário. Mas quando começa a perder, cara, né? Você vira superstar quando tá ganhando, mas quando o resultado vai embora, até o Belichick foi nessa. Todo mundo aceitava o mau humor do Belichick quando ele tava ganhando. Quando ele passou a perder,
Tchau, ninguém quer ele por perto. Né? O cara passa a ser um doente, você não quer contato com o cara. Então, é só isso que eu acho. Né? A pressão já está grande por lá. Não acho que o Tua vai ter um futuro longo também no time. Acho que é normal esperar que ele seja é, trocado em breve, que draftem um outro quarterback, comecem a fazer uma transição por ele, porque acho que a torcida meio que já abandonou também, né? Ninguém está acreditando mais que vai dar certo. E o Miami Dolphins entra nesse clima meio de fim de feira, apesar de estar começando a temporada. Talvez o Tyreek Hill seja trocado em algum momento, já começam as especulações. E se segurar o McDaniel até o final da temporada, vai ser meio que pro forma. Eu não acho que vai virar alguma coisa a mais por aí, não. E o pessoal tem que também ter um pouquinho de calma, né? Porque o Brian Flores perdeu o vestiário porque ele era muito bravo. O McDaniels é muito legal e o pessoal não respeita ele. Então não tem o que fazer. Né? Acontece. É questão de resultado. Se você estiver ganhando, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser legal, você pode ser chato, não interessa. Ganhando. Perdendo, tudo passa a ser uma dúvida sobre o seu trabalho. Mas é isso. Quero saber seu palpite. Deixa aqui embaixo seu comentário, seu like, seu hype, se inscreva no canal e a gente volta nessa sexta-feira falando desse jogo e também palpitando para o Domingão. Aquele abraço.